Hoje eu recebo um convidado que é o responsável por comandar a região que está em pura ascensão no surf. Ele é CEO da América Latina da WSL, World Surf League. Antes ele já trabalhou com futebol, mídias de cinema, mídias de TV por assinatura, além de grandes eventos como Copa do Mundo, Copa América e Olimpíadas. Hoje ele é uma das maiores referências em marketing esportivo no Brasil. É professor convidado da ESPM, do IBMEC, da FIA e também da Academia da CBF. Sabe aquele cara gente boa, do bem, que todo mundo conhece? Esse é o cara que eu tenho hoje aqui na minha frente. Ivan Martinho, que honra ter você aqui. Honra é minha, Baza. Prazer estar aqui com você, conhecer desse seu novo lado, que já é um sucesso, já acompanhava nas redes sociais, agora o Lugar de Potência, já sei que está entre os podcasts mais ouvidos de negócio do Brasil, e sei que aqui só vem gente boa e pessoas de destaque. Então, para mim, é uma honra estar aqui sentado na cadeira do Lugar de Potência. Muito legal, Ivan. Eu quero já começar te perguntando, muita gente sonha em trabalhar na indústria de esportes, né? Mas não faz a menor ideia do que é a formação ou experiência que deve ter. Como é que você chegou nessa indústria? Olha, acho que você tem toda a razão, e na escola a gente vê muito isso, né? Eu dou aula em pós-graduação, como você falou, e sempre as pessoas pensam ou usam como argumento: eu quero trabalhar com esporte porque eu gosto de esporte. Isso é importante? Isso, óbvio, é importante. Você gostar da carreira que você quer desenvolver é uma parte importante, mas é muito mais do que isso. Quando você olha para o esporte no Brasil, a gente faz comparação, às vezes, com o mundo americano ou com o europeu, e existe uma diferença ainda do ciclo, da curva de maturidade que a indústria do esporte está no Brasil versus esses outros mercados do ponto de vista de negócio, né? Então, o que o mercado requer? O mercado requer profissionalismo, né? O mercado requer pessoas que tenham a capacidade de fazer gestão através de ferramentas corporativas conhecidas que já são usadas em outras indústrias. Muitas vezes, quando a gente vai para o esporte, você vê dirigentes tomando decisões que não tem nada a ver com o que uma empresa que tem começo, meio e fim, compromisso com resultados, compromisso com a sociedade faria. Então, acho que a primeira noção que a pessoa precisa ter é que, sim, competências e skills do mundo executivo, do mundo profissional, também são importantes na indústria do esporte, e isso também foi o que me levou a trabalhar com isso. Eu desenvolvi minha carreira, passei por diversas empresas de segmentos diferentes, desenvolvi minha carreira na área de vendas corporativas, aprendi muito sobre metodologia de account management, né, de como vender soluções, né, vendas consultivas, essa história toda. E a partir desse entendimento, foi o que me levou para dentro da indústria do esporte e do entretenimento, justamente por saber posicionar uma solução para alguém que tem um problema. O problema não para um lado ruim, mas o problema do ponto de vista de um desafio. E aí, como você bem sabe, essa é a sua rotina. Cada um dos executivos de primeira linha de uma empresa, seja o CEO, o CMO, o CFO, a pessoa que cuida de supply, a pessoa que cuida de RH, tem as suas demandas, a sua rotina normalmente muitíssimo atarefada, e está em busca de soluções. Então, se você, como executivo, como executiva, tem essa capacidade de entender quais são esses desafios e posicionar essas soluções, no meu mundo, onde desenvolvi minha carreira de vendas corporativas, você ganha vantagem. Então, eu passei a fazer parte dessa indústria por conhecer disso. E como eu entrei? Entrei numa cadeira de venda de patrocínios. Vender patrocínio é, no fundo, uma venda de solução. Coisa que eu já tinha feito em telecom, que eu já tinha feito como headhunter, que eu já tinha feito como outras coisas, vendendo para RH, vendendo para CTO, né? E agora, então, já há 13, 14 anos atrás, vendendo para CMOs. Ivan, quero aproveitar agora essa tua experiência. Como é que você enxerga a evolução do esporte do ponto de vista de negócios, então, aqui no Brasil? Como era essa indústria quando você começou lá atrás? Como ela está hoje? Eu acho que ela está em constante expansão e constante amadurecimento. A gente diz que entre 2007, lá nos Jogos Pan-Americanos do Rio, até 2016, as Olimpíadas, e até mais recentemente depois na Copa América 2019, né, é uma década estendida, vamos dizer assim, a década de ouro. O Brasil recebeu uma grandiosidade dos maiores eventos do mundo. Então a gente teve a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, teve as Olimpíadas, teve os Jogos Militares, depois teve a Copa América, o Pan-Americano de 2007. Então, num curto espaço de tempo, o Brasil recebeu uma série de eventos grandiosos com visibilidade global. Quando você faz isso, você atrai não só os olhos do mundo, como você atrai investidores, e esses investidores chegam com exigências e demandas e conhecimento que o mercado brasileiro até então não tinha. Então isso, sem dúvida nenhuma, ajuda a desenvolver a indústria. Porque
À medida que você tem mais investimento, você também tem mais exigência e você tem expertise de outros mercados mais maduros que a gente, né? mais maduros que o mercado brasileiro, exigindo e puxando essa exigência para cima. O número de vagas dentro desse mercado se expandiu muito, o número de escolas se expandiu muito, o número de agências cresceu muito, um crescimento brutal, eu diria. É claro que como brasileiro a gente sempre olha, mas podia ter sido melhor, qual que é o legado da Copa do Mundo e assim por diante. Para quem trabalha com marketing esportivo, para quem trabalha no mercado de negócio e esporte, isso teve uma grandíssima evolução nesse período. Tem espaço para melhorar? Claro que tem espaço para melhorar. A indústria, ela ainda, no Brasil, ela ainda é jovem quando comparada com esses mercados mais maduros, mas, ao mesmo tempo, é o que eu sempre falo, ela é cheia de oportunidades. Se você trabalha com marketing esportivo e vai trabalhar nos Estados Unidos, vai ser muito difícil de você ter ideias muito inovadoras, porque eles têm muita gente boa fazendo isso lá há tanto tempo e fazendo muito bem. Então, ao nível de competitividade na indústria americana, na indústria europeia de futebol, é gigantesco. No Brasil, a gente não está nessa mesma curva. Ou seja, existe uma oportunidade gigantesca para você conseguir, uma vez que consiga fazer parte desse mercado, contribuir com a profissionalização dele. Eu acho muito interessante o ponto que você traz, Ivan, porque algo que eu sempre recomendo para todo mundo que quer crescer na carreira de forma rápida procure uma empresa ou um setor com problemas. É exatamente isso. E normalmente as pessoas acham que os problemas vão atrapalhar o crescimento, né? Porque falam assim, se eu chegar num lugar mais estruturado, que já tem regras, já tem um modelo, eu vou conseguir ter um flow do meu trabalho muito melhor. E é justamente o contrário. Onde tem problema, você vai precisar encontrar solução e normalmente é aí que você acaba crescendo. E o ponto que eu vejo também sobre esse ponto do crescimento, eu queria pegar o outro aspecto. Como é que você vê a mudança na expectativa do atleta? Porque o que é necessário, além da performance esportiva, mudou bastante também com essa evolução que você está comentando. Só um parênteses em relação ao que você falou do problema. Eu tinha um chefe que me falava uma vez, em certa época, quando eu estava no começo da carreira, eu era trainee, e eu trabalhava numa empresa, a gente tinha bastante problema no dia a dia, do nosso dia a dia lá. Tinha uma questão importante da empresa e que dava problema toda hora. E eu acho que me tornei meio reclamão ali. E meu chefe um dia chegou para mim e falou assim, Ivan, você é pago para resolver problema. Se você for um bom resolvedor de problema, você vai avançar a sua carreira. E eu, no dia seguinte, eu falei, então tem que resolver problema melhor que os outros, né? Porque dentro do modelo de sucesso que me foi vendido na época, ser CEO era sinônimo de sucesso, né? Então eu falava, se eu tenho que ser CEO, eu tenho que ser um bom resolvedor de problema. Então eu mudei minha visão sobre o problema. É claro que quando você olha uma situação de problema que parece contraproducente, fala, né? As pessoas têm a tendência de achar que isso não deveria funcionar e assim por diante. Mas se você conseguir olhar sobre essa ótica de resolver o problema, é um grande diferencial com outras pessoas que reagem de forma emocional ou que reagem de forma negativa quando existe um problema, trocar, né, a ideia de enxergar um problema como um desafio e a partir daí você já se diferenciar, eu acho que é um grande passo na indústria do esporte e isso acontece direto. Mas voltando ao ponto dos atletas, eu acho que os atletas hoje eles têm um desafio gigantesco e muito maior do que as gerações anteriores. Antigamente, um atleta tinha como principal, talvez única preocupação, a performance, né? Que já não era fácil. Como você bem sabe, a carreira de um atleta ela não é uma carreira como a nossa executiva, que pode durar 30, 40 anos, ou como empreendedor. A carreira de um atleta, salvo raríssimas exceções, vai durar 10 anos, 15 anos e assim por diante. Seja porque uma nova geração vai chegar e vai desbancar, seja porque realmente existem limites físicos do corpo que impõem isso. Mas hoje em dia, e como esses atletas viviam, né? Os atletas viviam através da exposição, né? Muitas vezes, ou dos salários que ganhavam das entidades que jogavam. Então, no futebol, por exemplo, tem um bom salário e alguns tinham essa lógica de criar em si um produto publicitário e atrair marcas patrocinadoras e assim por diante. E outros esportes, a premiação e assim por diante. Então, cada esporte tem a sua história. O que acontece é que a grande maioria dos esportes, eles não tem uma remuneração para os atletas profissionais que possa garantir o conforto da vida do atleta depois que ele se aposenta. Não tem, né? Ou ele vive de premiação e assim por diante. Então, durante o espaço que ele está ali no holofote, ou ele ou ela estão ali no holofote, é muito importante que se crie em cima de si uma marca, um produto, um propósito, que vai muito além do resultado esportivo. O resultado esportivo sempre vai ajudar bastante, mas não para por aí.
A exposição reativa, que a gente chama, de uma marca que patrocina um atleta. Então, vamos supor, a gente tem um atleta qualquer de qualquer modalidade. Óbvio, meu dia a dia é trabalhar com surf, mas eu também sou professor de marketing esportivo e, por isso, um curioso e um apaixonado por esporte, aprendo e estudo isso todos os dias. Antigamente, um atleta tinha uma marca que patrocinava e ele esperava participar das competições para apresentar essa marca, seja na prancha, seja no boné, seja na roupa, assim por diante, aparecia lá na televisão, na camisa que ele veste, assim por diante, aparecia na televisão e isso estava pago. Ou justificava o patrocínio. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as marcas querem contar histórias, querem propósito, querem posicionamento desses atletas que na verdade são vozes que formam a sociedade, né? Que criam comportamento, que direcionam comportamentos, direcionam opiniões. Então as marcas, ao se associar com esses atletas, elas querem alguém que possam ser verdadeiros porta-vozes. Só que isso não está lá no treino, dentro das 4 linhas, dentro da piscina ou dentro do mar. Isso não está, é um outro treino. É um outro tipo de expertise, um outro tipo de skill. Então, esses atletas, é como se chama um re-skill, né? Esses atletas, eles precisam aprender algo que não é natural. Desde um bom media training, que é básico para dar entrevista, mas especialmente você aprender a como gerenciar o seu perfil, a sua persona nas suas redes sociais. E isso acontece no dia a dia e não somente mais quando você está competindo. Quando você está competindo, é importante, continua sendo importante. Se você tiver resultado esportivo, melhor ainda. Mas tem muitos atletas que nem um bom resultado esportivo têm e que são verdadeiras referências no mundo das celebridades. Então, não adianta olhar com restrição e com preconceito. Ah, não, mas esse é um influencer, ou esse é um nome que seja... Não adianta. O nome do jogo hoje, para o mercado publicitário, para as marcas patrocinadoras, é esse. As marcas querem contar histórias e querem porta-vozes. Esses porta-vozes precisam estar preparados para dar essas mensagens e precisam também cuidar dos seus comportamentos. Não é mais aquele ambiente controlado de televisão, quando liga a câmera, eu assumo aqui um papel. É rede social, não só as suas, mas a de todo mundo que está te filmando e observando os seus comportamentos quando você atinge algum tipo de notoriedade. Então, é uma dificuldade, porque eu brinco que criou-se uma necessidade de um novo terceiro turno na vida dos atletas. Normalmente, atleta profissional treina em 2 turnos, né, durante o dia, e criou-se a necessidade de um terceiro turno, que é aprender justamente como lidar com esse novo mundo da criação de uma marca pessoal bastante forte, que inclusive vai ser a sua provável aposentadoria. Vai ser daí que você vai tirar o seu ganho depois que você parar de competir no alto rendimento. Aí você vai virar um comentarista de televisão, você vai criar o seu próprio canal, você vai criar a sua escola. Independentemente do que for que você queira dar sequência na sua carreira profissional, não mais sendo um competidor ou uma competidora, vai depender bastante do quanto você semeou a criação da sua marca pessoal enquanto você era atleta e estava sob os holofotes. Eu acho muito interessante a forma como você traz, Ivan, e eu vejo que isso agora ele começa a transcender o mundo esportivo, porque para mim é muito claro, né, o quanto que teve essa evolução. Para mim, um exemplo que eu sempre gosto de citar é o Beckham. Uhum. Ele jogava bem, mas nunca foi o melhor jogador. Mas, pô, um cara boa pinta, casado com a Spice Girl, estava nos melhores eventos e claramente o que ele conseguia de patrocínio, né, de marcas com ele, sem dúvida nenhuma ali foi algo muito impactante. Então o mundo do esporte evoluiu muito dentro dessa dinâmica. É interessante que eu vejo outros mundos que tem um desafio de como lidar com isso. Quando você pega as grandes emissoras de TV, a hora que vê, né, os seus jornalistas, os seus atores ou atrizes começando a ganhar muita relevância fora da plataforma da TV, exatamente, em rede social, ali teve um mal-estar, agora começa a se encaixar. E a grande discussão, inclusive, hoje vem para o mundo executivo, né? Como que você lida com a exposição dos executivos, porque as pessoas não querem mais seguir marcas, eles querem seguir pessoas. E isso influencia não só como uma marca se posiciona do ponto de vista de conquistar clientes, mas como que eu também atraio os talentos. Os talentos querem saber como os executivos que estão liderando a empresa, como eles pensam. Então o grande desafio é como é que as grandes empresas agora vão tratar os executivos ganhando essa exposição. Será que vai ser uma influência do marketing esportivo, aonde claramente deu espaço, isso faz parte, ou será que vai muito mais para uma linha do antigo pensamento das emissoras de TV ali bloqueando, falando, poxa, não, mas isso não é o seu trabalho, pô, em vez de ficar se expondo, vai trabalhar? Olha, eu acho que cada vez mais eu concordo 100% com você. É um lugar de risco também, porque à medida que você se expõe,
E a gente já viu isso várias vezes acontecendo e criando vários problemas, inclusive. Se você não está muito preparado, à medida que você se expõe, você pode cometer uma gafe, pode falar um pensamento que seja mal compreendido, pode usar terminologias que eram aceitas no passado e agora não são mais aceitas. Então, isso tudo pode acontecer, né? Tem a ver com a evolução da sociedade. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas se inspiram por histórias. E histórias são feitas por pessoas, né? Então, essas histórias, sem dúvida nenhuma, e cobram essa exposição, cobram o posicionamento nas determinados assuntos. E muitas vezes não são assuntos fáceis. Muitas vezes são assuntos difíceis. Vale para atletas, vale para executivos, vale para todo mundo que quer ter alguma exposição e que é importante ter esse tipo de exposição para o desenvolvimento da sua carreira. Para o atleta vale muito, é muito importante. Vira e mexe a gente vê atleta se enfiando em confusão. Vira e mexe, a gente vê atleta se enfiando em confusão e isso é um grande problema porque cria diversas restrições e cuidados do ponto de vista das marcas que fazem o apoio e que patrocinam. Imagina que as empresas cada vez têm políticas de compliance mais rigorosas, assim por diante, então sem dúvida nenhuma. E isso também é verdade no mundo executivo. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que veio para ficar. Não adianta, se você faz parte de um organismo vivo, de um determinado ecossistema e ocupa posições de destaque, as pessoas vão cobrar isso de você. É muito importante que você se exponha, coloque suas ideias, inclusive do ponto positivo, do ponto de vista positivo, de você transformar e direcionar para o bem, se é nisso que você acredita. Né? Então, eu acho que é papel, eu, por exemplo, como professor, né, é uma exposição importante que a gente tem. É um desafio enorme para mim, porque 90% dos meus alunos são muito mais novos do que eu. Então, ao mesmo tempo que oxigena a minha forma de pensar e oxigena a minha necessidade de estar up-to-date, né, de estar completamente atualizado com tudo que acontece no mundo dos esportes, da publicidade, do entretenimento, assim por diante, é também uma forma de eu conhecer muito como essa nova geração pensa, entende o mundo profissional, entende o mundo dos relacionamentos, e é uma lição enorme. E, para mim, me dá a oportunidade de compartilhar algo que eu tenho a sorte de trabalhar, com o que eu amo, que é esporte. Ivan, como ter sucesso em setores tão distintos? À medida que as oportunidades iam surgindo, você tinha algum framework para avaliar se aquele setor ou aquela empresa seria uma boa empresa para você trabalhar? Aquela história do se der medo, vai com medo mesmo. E pronto, eu acho que é adaptabilidade, Baza. Uma coisa que eu fiquei notando na minha carreira, né? Antigamente, quando a gente trabalhava, quem não sabe, eu trabalhei com o Baza na Michael Page, sou um ex-Michael Page orgulhoso. E temos muitos e muitos amigos em comum e a felicidade de que a nossa geração tem muita gente bem sucedida distribuída pelo mercado em diversas carreiras, né? Eu saí do mundo do recrutamento, mas o maior headhunter do Brasil, que está aqui na minha frente, o Baza, né? A gente trabalhou junto anos, então esse cara que vocês conhecem aqui do podcast, fazendo merchan aqui para o Baza, mas esse cara que você conhece do podcast, no dia a dia é um puta de um profissional e que acho que é inspirador para todo mundo que trabalha com ele e sem dúvida tem levado a Michael Page para posições de liderança. E eu sou um torcedor, né? Porque o Michael Page está lá no meu currículo. Então, se a Michael Page está indo bem e o Baza está indo bem, é legal, porque tem uma boa história para contar. Você trabalhou numa empresa que vai mal, você não quer contar a história. Então, Quem quer contar a história que trabalhou na Kodak? Na Kodak, exatamente. Falar, pô, você contribuiu para a Kodak? Então, para mim, eu sou muito feliz de ter trabalhado na Michael Page. Mas, voltando o tema, a gente estava falando... De setores tão distintos. Setores tão distintos. Acho que a adaptabilidade, Baza, eu tive a oportunidade de trabalhar como você falou, né, em recrutador, né, headhunter da Michael Page, depois saí e tal, depois trabalhei com bebida, telecomunicações. Dentro do mundo de publicidade, entretenimento, eu trabalhei com shows, trabalhei com cinema, trabalhei com TV por assinatura, e agora mais trabalhei com futebol, os grandes eventos. Dei a sorte de trabalhar com esses grandes eventos na época que eles estavam acontecendo aqui no Brasil, aprendi muito com isso. E agora, nos últimos quase 3 anos, na World Surf League, na WSL, que tem sido uma experiência incrível. Acho que a adaptabilidade, sem dúvida nenhuma, e a capacidade de aprender rápido. Isso é muito, muito... A maneira como eu encontrei de encontrar segurança nessas novas posições que eu tive a oportunidade de disputar, é claro que eu acho que existia sempre uma espinha dorsal que
convencia, ou que convenceu até hoje nas entrevistas de emprego, que é essa capacidade de lidar com o mundo corporativo do ponto de vista de negócios. Acho que é vendas B2B, vamos dizer assim. Sim. Acho que isso é a espinha dorsal da minha carreira, isso eu sei fazer e acho que sempre chama atenção, até agora chamou atenção, funcionou nas entrevistas que eu participei. Agora, a maneira como eu faço para me sentir seguro quando eu assumo uma posição que eu não conhecia pouco até então, é estudar muito. É estudar muito, profundamente. Me aprofundar desde o momento da entrevista, estudar incansavelmente. A ponto de impressionar as pessoas que trabalham comigo, de conhecer dados hoje do surf, por exemplo, que tem muita gente que está há 30, 40 anos no surf e não conhece. Mas esse é o meu negócio. Esse é o meu negócio, é o meu dia a dia. A forma que eu encontro para sentir segurança, né, para tomar as decisões e assim por diante. Então, estudar profundamente e, obviamente, tentar, né, ter essa característica como amante do esporte e ex-atleta frustrado, né, fui trabalhar com esporte do ponto de vista de negócio, fora da linha, né, fora das 4 linhas, fora da quadra, competitivo, tentar fazer mais do que os outros, treinar mais, estudar mais, me esforçar mais, me inspirar mais, chegar perto de quem me inspira para aprender e, obviamente, a partir daí, com essa capacidade de me adaptar, sempre aprendendo, desaprendendo as coisas antigas que já não funcionam mais. O mercado tem mudado muito, né? Nosso mercado de esporte, entretenimento tem mudado muito. Desaprender. A pandemia foi um choque, imagina só. Então, desaprender e aprender essas coisas novas com essas diversas formas, desses diversos recursos que eu tenho. A aula é um deles, o podcast é outro e tem vários. E o que o esporte mudou depois agora de tudo que tem acontecido com o Covid? Acho que você puxou aí um gancho para a gente explorar. Hoje aqui a gente está gravando, a gente ainda está no meio da pandemia. Sim. A gente espera que isso acabe logo, mas mesmo que ela acabe amanhã, certamente algumas lições vão ficar. Quais lições ficam? Eu acho que a principal mudança do esporte é que a grande maioria das ligas esportivas, dos clubes, dos próprios atletas, confiavam muito no dia do evento. Então, esporte, no fundo, era, em grande parte, o evento. O jogo, a bateria de surf, o jogo de vôlei, era o evento. A pandemia, simplesmente, travou tudo isso de uma maneira inesperada. Ninguém estava preparado para isso. Então, se você tinha... Quais eram as narrativas de um clube de futebol? Era o jogo, basicamente. Era ganhou, perdeu. Tinha mais coisa? Tinha, mas em grande medida. Qual eram as narrativas do surf? O evento, quem ganhou, quem perdeu, a performance, vamos dizer assim. Quando veio a pandemia, não tinha mais o evento acontecendo. Ao não ter mais o evento acontecendo, o que a grande maioria das ligas, dos clubes, dos atletas começaram a falar? Falar de passado. Vamos aqui ver as baterias mais legais da história, os jogos mais legais, os gols, os melhores momentos. Mas isso acabou, a pandemia começou a se estender. Lembra que era 15 dias a quarentena no começo que a gente achava que ia acontecer, né? Mas a coisa foi se estendendo e não voltava. Isso criou nas pessoas uma necessidade, nas entidades esportivas, uma necessidade de explorar outros temas. Explorar muito a história do conteúdo através de canais alternativos. Então, o fortalecimento não só, né, a gente brinca, né, no mercado, né, tem essa frase em inglês, né, if content is king, distribution is queen, né? Então, o conteúdo é rei, a distribuição é a rainha. Houve um raciocínio, uma concentração e um depósito de energia muito grande na criação de conteúdo sobre outros temas que não estavam mais ligados somente ao que acontecia dentro do jogo ou do evento. Começou a se fazer isso de uma maneira sistemática, porque você não tinha mais o evento. Mas o fã tinha ainda o interesse de te consumir. Talvez até mais tempo, porque estava todo mundo dentro de casa. Então, primeiro partiu daí. E depois, como que eu distribuo esse conteúdo? Porque não adianta nada eu fazer um conteúdo e não conseguir distribuir ele. Então, quais são as parcerias que eu posso fazer? Quais são os os collabs? Como que eu posso explorar ângulos de histórias que eu nunca parei para contar sobre a intimidade dos meus atletas, sobre a intimidade da família dos atletas, daqueles que gostam estão dispostos a aparecer desse jeito. Histórias do passado, a relação do vestiário, a competitividade, a tensão, o preparo na pandemia, as tensões, os medos, contando, humanizando
esse ambiente, que até então é um ambiente de super-heróis que competiam com uma camisa, com uma lycra, e que basicamente a história terminava ali. Então, uma ou outra entidade já tinha começado nessa história do conteúdo, mas eu acredito que a pandemia deu um boost, um nitro, e catalisou diversas iniciativas, obrigando todas as entidades esportivas e todos os players, os atores dessa indústria, a entenderem esse jogo, não só mais do ponto de vista do que está acontecendo quando o apito toca e começa, mas fora. Agora, isso veio para ficar. Ainda que a pandemia acabe amanhã, isso veio para ficar. O fã já aprendeu a consumir isso, foi muito receptivo, pede, e todas as marcas esportivas hoje têm essa preocupação que a gente chama do always on. O que é o always on? 365 dias por ano, ao vivo, gerando conteúdo. Lembrando que você nunca vai ter jogo e competição 365 dias por ano. Ou seja, como você faz para encher esse calendário de conteúdo com assuntos que vão muito além da competição, mas que tenham legitimidade com o assunto que você trata. Você também não pode falar de uma coisa que não tenha nada a ver com a sua espinha dorsal. Ô Ivan, e no início aqui da nossa conversa, você comentou que sempre tinha essa ideia de ser CEO, né? Algo que você almejava. E o ponto que eu quero explorar contigo é o que ninguém te contou, que era o peso de ser CEO, e depois que você sentou na cadeira, você descobriu e falou, essa parte aqui ninguém me contou. Acho que a carreira que eu fiz, eu estudei administração, fiz pós-graduação, MBA, estudei fora e tudo mais, a carreira que eu fiz, ela sempre criou esse modelo de que o sucesso era a figura de liderança dentro de uma organização grande. Era esse o modelo que me foi vendido, que eu comprei e que a partir de então eu comecei a trabalhar para assumir essas posições. E é claro que cada um tem a sua fórmula de entender como que você vai crescendo na carreira dentro da cultura de cada empresa que você passa, né? Então, leitura de cultura é muito importante, entender quais são os gatilhos que fazem dentro daquela cultura você prosperar, né? E acho que eu fui capaz de fazer isso mudando, inclusive, mais vezes do que eu tinha planejado de carreira, né? Lá, antigamente a gente falava que um candidato como eu era um candidato pula-pula. Não, esse é um pula-pula, tá cuidado e tal. Hoje em dia eu vejo que a garotada mais nova não tem problema nenhum em fazer transições assim. Então, eu gosto de falar que eu era um cara à frente do meu tempo, né? Não era um pula-pula, era um cara à frente do meu tempo. Mas a gente falava isso, né? Um candidato que mudava muito de emprego, mas deu tempo de entregar um resultado e tal, teve um ciclo que teve começo e meio e fim e tal, então acho que nesse aspecto sim. Agora, uma vez que você assume, primeiro que eu sou de uma geração, ou nós somos de uma geração, que existia essa figura do CEO que decidia tudo, eu acho. Né? Tinha essa figura, ou pelo menos essa é a minha impressão, né? Era a última cara acima do bem e do mal, duas secretárias, aquela essa é a minha impressão. Eu cresci, quando eu era lá analista, aí depois gerente e tal, e fui crescendo, era essa história aí, né? Eu trabalhei em empresas que já tinham um pouco menos de hierarquia, aprendi um pouco sobre isso, mas ainda assim, era essa figura do poderoso chefão ou da poderosa chefona. Na época, mais poderosos chefões do que chefonas, né? Mas, graças a Deus, isso tá mudando. Mas era muito essa figura. E à medida que eu fui crescendo e me aproximando de posições de liderança e de destaque, esse jogo foi mudando, né? Só que eu tinha aprendido as regras do jogo antigo. Né? Então, essas decisões monocráticas, elas foram deixando de existir. E quando eu assumi a posição de liderança em 2017 pela primeira vez, primeiro, ninguém tinha me contado que essa é uma posição de isolamento. Né? Então, por mais legal que você seja, tem o esporte preferido das pessoas que é falar mal do chefe. Aí você começa a não receber mais convite para almoço. Né? Você começa a almoçar sozinho, ou almoço de negócio, ou almoçar sozinho. Já começa aí um primeiro diagnóstico. Falei, mas o que aconteceu aqui? Eu deixei de ser gente boa? Né? Então, daí você percebe que você virou alvo de algo que você fazia até então. Né? Então, acho que essa é uma coisa que não está muito clara na cabeça de quem está batalhando ali para conseguir uma posição como essa. Depois, eu acho que as decisões hoje em dia, de uma maneira correta, elas são muito mais colegiadas. Né? E o CEO, muito mais do que uma figura de decisão, ele é uma figura de motivação, inspiração e influência. E não de decisão única. É muito mais um grande influenciador que está com uma pressão enorme, porque está sendo observado 100% do tempo, avaliado 100% do tempo, não tem chance de exibir fraqueza. Não, mostrar vulnerabilidade é importante, mas o acionista não quer isso de você.
talvez a sua equipe olha para você e fala, pô, que legal, é um humano, é importante e tal. Mas ninguém quer ter uma figura, um líder que seja fraco. Existe uma diferença entre mostrar vulnerabilidade, onde você pode ter o suporte do time, e mostrar insegurança, fraqueza e não preparo para os desafios que vêm pela frente. E qual que é essa linha, né? Qual que é a linha? É uma linha tênue, né? Quais são as palavras que você vai usar, em quais situações e, de fato, em que ponto, né? Porque a verdade é que o mundo corporativo exige, sim, a postura, né, que você passa a ter com uma postura de uma pessoa corporativa em vários ambientes da sua vida, né? E exige mesmo no comportamento, no palavreado, na maneira como você lida com as pessoas e assim por diante. Então, exige. Então, isso é algo bastante cuidadoso. Então, acho que é uma posição que mudou bastante durante esse tempo que eu desenvolvi nesses 26 anos que eu trabalho. Mudou bastante o que era um presidente, o que é um CEO e o que é hoje um CEO, quais são as características, e essa mudança de regra faz com que qualquer um que ocupe posições como a que você ocupa, como a que eu ocupo, de empresas iguais, maiores, precisa ter. Provavelmente são pessoas que têm da nossa geração, tem gente mais nova, né? Startup, gente mais nova que ocupa posição assim, mas mesmo assim, responsabilidade enorme, um business muito mais humano em todos os aspectos, com decisões muito mais colegiadas, muito mais democráticas e muito mais participativas do que era na minha época. E aí, falando de evolução, adaptabilidade que você comentou, Ivan, na tua opinião, por que a gente é tão resistente? Por que é tão difícil a gente mudar? Porque eu acho que você aprendeu de um jeito durante tantas vezes, então provavelmente você tem um número de experiências com determinada característica muito maior do que as novas experiências ainda, e quando você começa a dar certo, quando você começa a evoluir dentro do que você estabeleceu para si, do que é dar certo, do que é sucesso, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de contribuir com a sociedade, você também tende a se ater as suas práticas antigas que funcionaram. Aí, de repente, alguém vai chegar para você e falar, joga teu coach, teu mentor, vai chegar e falar, joga fora essa caixinha de ferramentas aqui, agora tem uma nova que você vai usar. Primeiro, tenho medo de não saber usar a nova ferramenta. Segundo, provavelmente alguma insegurança tem nesse movimento, porque você está acostumado a lidar com a caixinha de ferramentas A. Com a caixinha de ferramentas B, será que eu vou saber fazer isso? Então, isso naturalmente cria essa resistência, porque também cria um pouco de medo, né? É um ambiente novo para todo mundo. Então, aquilo que eu te falei de saber se adaptar e saber aprender, cria um diferencial bastante grande para quem tem essa capacidade. E é também um exercício de humildade. É um exercício de humildade, porque aprender, todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. O seu desafio é entender quem pode te ensinar o quê, independentemente do nível hierárquico. Eu acho isso muito interessante. Inclusive, eu vejo que em determinado momento da carreira, muitas vezes o que mais nos atrapalha são os nossos pontos fortes e não os pontos fracos. Uhum. Porque tudo na vida tem o lado sombra e o lado luz. Então, muitas vezes você é aquele cara muito bom de improviso, muito bem. Aí você começa a achar que a solução para tudo é o improviso. E uma hora bate a cabeça. Pô, você é aquela pessoa muito metódica, cartesiana. Chega uma hora que isso em excesso começa a faltar conexão com o time. Então, é interessante que em determinado momento da carreira, o que mais nos fez chegar até lá pode ser que começa a nos atrapalhar. E é por isso que os novos, né, vão mais rápido, porque como chegam com a caixa de ferramenta vazia, então não tem apego, né? Não tem aquele histórico. Então isso facilita sem dúvida nenhuma. E o ponto justamente nisso que eu queria puxar agora contigo, Ivan, qual foi o maior equívoco que você cometeu na carreira e que te trouxe, por outro lado, mais crescimento? Olha, eu acho que o maior equívoco, um dos maiores, sei lá, acho que o maior equívoco que eu me lembro foi talvez acreditar que a moeda principal das empresas é resultado. Acho que se eu entregar resultado, eu estou em bons lençóis, vou ser promovido, vou ganhar mais, vou me destacar, e é aqui que a moeda aqui é essa. Isso não é verdade na maioria das culturas. Resultado é parte importante do processo, mas não é só isso. Em uma das minhas passagens profissionais, eu consegui um resultado enorme, mas que custou o clima da empresa. Por quê? Porque eu fiz uma transição de mudança de gestão bastante grande do que estava colocado e do que era o meu mandato, inclusive, de fazer ali um turnaround.
E isso começou a trazer um resultado incrível, mas começou a também trazer um clima ruim para a empresa, somado a ofuscar meu chefe anterior, que é algo das 48 leis do poder, né? Never outshine your boss. Eu acho que eu cometi esse primeiro erro de começar a aparecer muito em relação à pessoa que tinha assumido uma posição maior que a minha, mas ainda tinha ali alguma ascendência sobre o meu trabalho, inclusive dividia o mesmo escritório. Então eu acho que resultado é parte importante do processo, sem dúvida nenhuma, mas não é só isso. E do ponto de vista de gestão, trazer o time com você, ainda que isso demore e leve mais tempo para que o resultado seja atingido, é muito importante. Eu fui na chavinha do resultado, o resultado é o que vai. Porque esse era meu mandato, inclusive dito na entrevista de emprego e na imersão que eu fiz de 3 meses. É isso que você precisa fazer. Quando o resultado começou a aparecer e o clima começou a diminuir, algo que já estava meio combinado na imersão, dizendo, olha, tem esse risco aqui, a reação dos meus superiores foi muito negativa e me custou a permanência na empresa, inclusive. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente recebe um mandato de uma posição, muitas vezes o que é dito, o que é escrito até, ele é só um pedacinho da história. Pois tem uma parte ali que não é dita, que você tem que saber ler nas entrelinhas. E esse é o maior desafio quando você chega numa cultura nova. E o ponto que eu quero agora explorar contigo, Ivan, você hoje aqui, você é um cara super, uma pessoa com atitude, autoconfiança. Você sempre foi assim ou você era diferente quando era mais novo? Não, eu acho que, olha, engraçado, eu acho que a prática de esporte sempre me deu autoconfiança. O fato de eu ter sido sempre, acho que como você, o mais alto da sala, sempre criava, o último da fila, mas o mais alto da sala sempre me criava uma referência. E eu sempre fui muito relacional. Sempre gostei muito de ter amigos, amigas e também por ser competitivo, acho que no mundo do esporte me destacava. Eu era um aluno, não era um aluno que tirava 10 em tudo, mas era um bom aluno. Não, meu boletim era mais de 7 e 8 do que de 9 e 10. Algumas matérias 9 e 10, mas mais de 7 e 8. Mas eu me destacava sempre por ser, eu acho, sempre muitos amigos e amigas, sempre isso, me lembro muito, até hoje sou eu quem, dentro dos lugares onde eu passei, organizo o happy hour de final de ano, organizo os encontros, me aproximo das pessoas, porque me faz bem isso, gosto muito, fazer networking para mim, que é essa palavra, né, que tanto se repete no mundo profissional, não é um esforço, na verdade, para mim eu estou cuidando dos meus amigos e das minhas amigas. Você faz isso do freestyle ou você tem alguma técnica para esse networking? Eu acho que à medida que você vai ampliando os grupos por onde você passa, as empresas por onde você passou, os lugares, você precisa ter mais organização. Se você não tiver mais organização, uma outra coisa vai escapar. Então, sem dúvida, a minha agenda tem lá os aniversários, tem os happy hours, uma vez a cada 3 meses. Então, a minha agenda tem lá uns lembretes para que eu não esqueça e para que eu me mantenha. Os grupos de WhatsApp são muito... Seu CRM ali. São CRM. Os grupos de WhatsApp são muito interessantes para isso. Eu compartilho muita coisa o tempo todo que eu recebo nos diversos grupos que eu faço parte de acordo com cada temática, que nem agora no ano passado, há 2 anos venho investindo nessa minha carreira de conselheiro. Então me formei como conselheiro e agora estou em alguns grupos que falam sobre conselho. Então compartilho um monte de coisa sobre conselho, aprendo muito sobre conselho, é algo novo na minha carreira, tenho me envolvido e obviamente aí você cria uma série de novas demandas sobre o grupo happy hour do grupo da turma que é conselheiro, e o encontro, o evento e assim por diante. Então é importante, se você quer fazer algo de maneira correta, você tem que, de fato, participar. As coisas não acontecem quando você está dentro de casa, de fato. Você tem que participar mesmo, né? Então, tem que pôr a cara e tal. E quando os grupos começam a se expandir muito, óbvio, alguma organização vai te ajudar, senão vai escapar alguma coisa. E algumas coisas também você vai ter que abrir mão, né? Porque o tempo não é suficiente, né? Tem tempo para a família, o tempo para si mesmo e tal. Então, algumas coisas você vai ter que abrir mão. Mas eu acho que esses diferenciais sempre me deram autoconfiança em tudo que eu fiz na minha vida, que era algo que me dava coragem para encarar os desafios que me foram colocados e tem sido assim até aqui. Tomara que continue. Ivan, para a gente fechar esse primeiro bloco, o que está no seu radar de aprendizado? O que você quer aprender agora em 2022? Olha, quero aprender metaverso,
Estou estudando muito metaverso, parece muito louco. Eu gosto do metaverso, os valores e assim por diante. Então, estou estudando muito profundamente metaverso e estou também me especializando como conselho, né? Eu acho que, como executivo, Baza, eu aprendi na minha vida muito, eu acho que é verdade também para outros executivos, aprendi muito a responder perguntas. Né? Responder perguntas, ter tudo na ponta da língua. Você vai para a apresentação lá de resultado com o seu chefe, você tem que ter, né? Pelo menos essa é a minha cabeça, não vai ter. Eu me lembro fazendo revisão uma semana antes de quais são as perguntas que podem acontecer nessa reunião e eu vou ter tudo na ponta da língua de como... Né? Então, como executivo, você é treinado para responder perguntas o tempo todo. Como conselheiro, você faz as perguntas. E faz as perguntas, são poucas as perguntas que você tem a chance de fazer, e são as perguntas que não tem o interesse de pressionar ninguém, mas é o interesse de gerar a ação, de influenciar, de gerar o raciocínio. É mais do que saber, é gerar reflexão. Gerar reflexão, de fazer o contraponto e falar, peraí, será que, né? De acordo com a minha experiência. Então, tem sido um exercício e tanto que, inclusive, eu já estou trazendo para a minha vida executiva. Junto com o meu time, muito menos de dar a direção e muito menos de fazê-los pensar em que ação tomar. Ainda que isso demore um pouco mais para que a resolução seja de fato feita. Então, essas duas coisas, conselho e metaverso, são os dois temas de 2022. Muito bom, Ivan. Chegamos agora no momento Headhunter. E para você que já foi Headhunter, aqui tem aqui um carinho especial. Ivan, qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Olha, acho que é importante entender a relação dessa pessoa com o esporte, mas eu sempre tento propor situações de crise para saber como a pessoa reagiria. Por quê? Porque no mundo do evento ao vivo, tem os tais dos momentos da verdade. E tem muita crise e situação inesperada. É muito importante que essa pessoa tenha a calma de lidar com situações inesperadas. Crise propriamente dita, né? E pode ser o que for. Pode ser a pandemia que colocou todo mundo do mundo dos eventos ao vivo dentro de casa. Imagina o que aconteceu com essa indústria. Pode ser uma decisão política da CT, da polícia, de quem quer que seja, que vai prejudicar o evento. Pode ser um promotor, um Ministério Público que chegou lá dizendo que o evento agora não vai acontecer por motivo X, Y ou Z. Então, como que você lida com isso no sentido de saber gerir essa crise com soluções criativas e sem transmitir nervosismo para o restante da equipe? Evento ao vivo tem nervosismo. E depende de muitas pessoas que não estão todos os dias com você no escritório. Ou seja, tem muito freelancer, muita gente que você não está acostumado a trabalhar todos os dias. Então não é essa história, não, porque eu conheço as pessoas. Claro, você conhece, mas essas pessoas mudam de acordo com... Sob pressão, as pessoas mudam a sua reação. Então é sempre muito importante, eu acho que, lógico, além da experiência, da competência, dessa questão do conhecimento da indústria, né, muito importante, mas acho que como lidar em situações sob pressão e gestão de crise é algo sempre muito importante. Eu sempre tento colocar uma situação simulada para entender quais são os caminhos que a pessoa faria. E olhando para a tua carreira como líder, que tipo de pessoa que historicamente não dá certo trabalhando com você? Olha, eu acho pessoas pouco ambiciosas, na verdade, pouco ambiciosas e que não tem essa lógica da construção, de entender que quando você está construindo qualquer coisa, você tem que pôr um nível de energia maior do que, né? Sempre o esporte, ele é um avião decolando. Não tem ninguém em céu de brigadeiro no esporte. Não tem, até porque faz assim, faz assado. Tem a questão do resultado esportivo que impacta diretamente no negócio muitas vezes. Então, eu acho que é a história da ambição que tem a ver com o nível de energia que você coloca todos os dias no trabalho. E todos os dias significa todos os dias, porque o nosso tipo de trabalho, normalmente a gente trabalha quando as pessoas estão se divertindo, inclusive sábados e domingos e assim por diante. Então tem essa componente de disponibilidade mesmo, se você faz o que você gosta, que você ama e acha bacana poder ganhar dinheiro, você não vai se incomodar em trabalhar de fim de semana e tal. Mas se você não faz, aí você vai começar a ver problema, onde é a realidade do nosso negócio. Eu sempre falo, olha, a gente trabalha enquanto os outros se divertem e trabalha também enquanto os outros trabalham. Então, é importante levar isso em consideração. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu acho que eu
evoluí já bastante nisso, mas sempre falta evolução, essa história do ritmo. Eu acho que achar que eu tenho um ritmo talvez muito acelerado e esse ritmo acelerado sem compreender o detalhe do ritmo da outra pessoa. Então eu acho que inclusive como conselheiro, como pai, aprendi muito sobre esse tema, né? Aprendi muito tempo, tenho aprendido, acho muito sobre esse tema, dá para melhorar com certeza, de olhar a situação sobre a ótica do outro e não sobre a ótica da resolução do problema ou do desafio, mas sobre a ótica do protagonista. Acho que nada como ser pai para você aprender disso, né? De uma forma amorosa e entender falar as coisas não são exatamente do jeito que eu gostaria que elas fossem. Então tenho aprendido muito com minhas duas filhas lindas, a Vitória e a Alicia. Acho que todo mundo que é pai, que é mãe, certamente agora gerou um clique na cabeça. Eu não tenho a menor dúvida que eu me tornei o melhor líder depois que meu filho nasceu. E você vê que você controla muito menos variáveis do que você talvez achou que controlava e que você gostaria. Ivan, o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Puta, tem mais uma hora? Eu gostaria de perguntar para o Baza, primeiro demonstrar aqui mais uma vez a minha admiração pelo Baza, porque a gente começou quase junto lá na Michael Page, e o Baza está desde então com uma carreira muito diferente da minha, muito bem sucedida desde então na Michael Page. Então, como você conseguiu... E o fato, a gente falou muito aqui da adaptação de quem mudou de empresa, né? Como eu, de quem mudou várias vezes de empresa, de emprego e de mercado. Mas o Baza está dentro de uma empresa que sistematicamente continua sendo líder do mercado, o Baza, e que passou por uma transformação enorme. Então, seria muito legal, eu gostaria muito de entender como que você conseguiu, dentro de tanta gente boa que trabalhou na nossa época, se tornar o número 1 da Michael Page, e ao mesmo tempo qual que é o desafio de conciliar a sua vida como executivo e como criador de conteúdo, que você se tornou um criador de conteúdo de mão cheia, com milhares de seguidores mundo afora. Acho que a gente vai precisar de bastante tempo, mas tentando resumir aqui, acho que o primeiro ponto, se a gente olhar, hoje a maior parte dos negócios passam por uma disrupção, mas o negócio de recrutamento ele se transforma desde que o mundo é mundo. A Michael Page foi criada em 1976, colocando anúncio no jornal de domingo, pedindo para as pessoas mandarem currículo para uma caixa postal no correio, e à medida que depois de uma semana que você esperava os currículos chegarem, você triava na mão aqueles currículos, você tinha que mandar um telegrama para a casa das pessoas, chamando elas para entrevista, porque nem todo mundo tinha telefone em casa. E aí depois começa o telefone em casa, o fax, você já recebeu o currículo online, mas a tinta desaparecia depois de 3 meses, para quem lembra de fax. Depois e-mail, site, apps, redes sociais, inteligência artificial. Então é um negócio que se transforma desde que o negócio praticamente foi criado. Então esse é um ponto importante. Também algo que eu sempre admirei muito na Page é que mais de 80% dos diretores da empresa começaram em posições ali na base, como consultores. Então, mais de 80%. Então, eu falei, poxa, uma empresa que se transforma bastante, que mais de 80% dos diretores começaram em posições da base, acho que talvez pode ter uma oportunidade aqui para mim. Mas, verdade seja dita, eu acho que se tivesse uma banca de apostas de quem chegaria a diretor-geral, eu acho que eu seria a aposta que mais pagaria naquele momento. Que você lembra, eu cheguei um nerd, cara, tímido, com uma comunicação assim bem prejudicada ali. Então, claramente, é uma empresa que também que me deu muita oportunidade de me desenvolver. Mas, verdade seja dita, 15 anos na mesma empresa... toda relação de longo prazo, seja de trabalho, amorosa ou de amigos, tem altos e baixos. Então a capacidade que você tem que ter de oxigenar a relação, de ter energia para construir, de muitas vezes ver que está no momento de baixo e falar assim, peraí, vamos melhorar isso, o que precisa ser alinhado? Então certamente fez toda a diferença. E a oportunidade de ter uma empresa que tem esse apetite para evolução. A empresa que nós começamos a trabalhar lá 15, 16 anos atrás é muito diferente do que é hoje. E eu acho que isso responde parte também do que eu tenho hoje também, quando eu crio conteúdo, quando eu me relaciono em redes sociais, no final eu estou bebendo de outras fontes para levar para dentro da empresa essa transformação. Não adianta a gente achar que trabalhando no escritório 14 horas por dia, vai chegar um momento que você vai olhar para o teto e vai sair solução inovadora. Então você beber de outras fontes acaba sendo fundamental também para essa transformação. Parabéns. Muito legal. Ivan, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Por tantos motivos, talvez a Fran seja melhor para responder isso. Vou chamar a esposa aqui. A esposa deve saber responder isso melhor do que eu, mas eu sou esquisito porque eu sou um otimista inveterado. Qual que é uma loucura que você já fez na vida?
Pode falar aqui? Quem que é a audiência? Eu já fiz algumas loucuras. Acho que a maioria delas da minha época de solteiro. Melhor censurar. Ivan, caminhando agora para o final. O nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Eu acho que situações de imprevisibilidade, eu tenho, pelo menos as pessoas me dizem isso, que eu tenho uma capacidade de leitura de cenário, de visão muito boa, né? Eu acho que estou dando um feedback que as pessoas me dão, falam. Minha mãe falava que falar de si mesmo é palavrão, né? Então, as pessoas me dizem isso, essa capacidade de... E vejo que eu recebo muita ligação de amigos e de pessoas do mercado tentando entender, o que você acha que pode acontecer aqui e tal. Então, essa figura do visionário, né? Eu acho que isso me ajuda bastante. Aprendi bastante também sobre gestão de crise. O meu dia a dia requer isso. Então, plano A, B, C, D, E, né? Para cada situação que a gente faz. E acho que essa capacidade de situações onde você requeira aprendizado rápido. O que me dá confiança de assumir desafios diferentes? A tranquilidade de que eu vou ser capaz de encontrar os caminhos de estudar, de aprender, de me relacionar com as pessoas, absorver esse conhecimento e transformar isso em ação. Você tem alguma técnica para baixar essa temperatura, a hora que ela sobe aí com toda essa imprevisibilidade que você comentou? Olha, eu já... Algumas técnicas. Primeiro, quanto mais preparado você tiver do ponto de vista de conhecimento técnico de tudo que pode acontecer, ajuda. Depois, experiência ajuda bastante também. Se você passou por problemas, isso também ajuda muito. É muito ruim passar, né? Você por um problema pessoal, 2 problemas pessoais importantes que com certeza engrossaram a minha casca. E aí, um deles, meu pai foi sequestrado. Ficou dias no cativeiro, e um outro, a minha primeira filha, Vitória, quando nasceu, ficou dias na UTI. Graças a Deus, os 2 casos têm final feliz, foi tudo ótimo, mas isso engrossa a sua casca. Isso te coloca numa situação de impotência completa, onde você, desespero não vai te adiantar em nada, né? Então, óbvio, esse aprendizado, que são de fato os reais problemas da vida, quando você se depara com um problema profissional, tende a diminuir, porque... Por experiência, já passei por problemas muito mais difíceis, onde a minha capacidade de ação era bastante reduzida. Então, acho que se existe um lado bom de você passar por situações ruins na vida, é esse, né? Te prepara para outras situações. Espero que eu não passe por nada desse tipo. Nada do mundo profissional pode ser ruim ou tão impactante como essas 2 situações que eu passei do meu lado pessoal, e sem dúvida nenhuma isso me engrossou minha resiliência, né? A palavra que tem para isso. Então acho que se tornou antifrágil. Acho que ajuda bastante. Ivan, deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Acho que nos últimos 2 anos peguei o jeito de ouvir podcast. Então, Lugar de Potência é um dos meus preferidos. Me tornei um podcaster no Patrocinei, então posso convidar a turma para assistir? Por favor. Então tá bom. Então, se você, aproveitando aqui a audiência enorme do Baza, se você, como eu, trabalha na área de marketing, de patrocínios, gosta de esporte, gosta de entretenimento, eu tenho um podcast junto com meu amigo Fábio Wolff, que chama-se Patrocinei. Também está nas melhores plataformas, como aqui o Lugar de Potência. E lá a gente fala sobre patrocínio, sobre esporte, sobre como uma marca pode construir posicionamento, pode construir sua brand awareness e brand equity através da associação com o esporte, associação com o entretenimento, entrevistando gente que faz isso, entrevistando o VP de marketing, diretor de marketing, gente muito legal que vai lá conversar com a gente. Então, essa é uma fonte de conhecimento, diversos podcasts eu tenho consumido de assuntos que têm a ver com o lado profissional e também lado pessoal. Quais outros podcasts você escuta? Escuto de tudo. Escuto Podpah, escuto podcast de esporte, escuto podcast de mídia e marketing, escuto de tudo um pouco, podcasts internacionais, então alguns de política. Eu gosto de acordo com o tempo, de acordo com o dia, assim, acho que é um pouco de inspiração. Tem alguns que eu escuto quase todos os dias, né? Trajeto de casa para o escritório, casa para academia e assim por diante, tentando colocar ali, muitas vezes... 20 minutos, depois mais 20 minutos no dia seguinte, né? Vou repartindo ali o meu tempo para conseguir consumir tudo. Livro, gosto de ler, então acho que literatura é algo importante. Tem um viés mais de literatura de negócios do que outro tipo de literatura. Me
me soa melhor, então literatura mais ligada ao meu mundo aqui, que é de marketing, construção de marca e assim por diante. E, obviamente, tento buscar outro tipo de conhecimento. Então, já há 2 anos eu estudo Cabala. Tem sido um estudo grandioso, muito legal, né? Me conectar com algo que era algo que estava dormente dentro de mim, apesar de eu ser cristão e religioso e frequentador de igreja e tudo mais, batizado, primeira comunhão e tudo, eu não tinha, né? Já isso não tinha essa rotina. Então, todas as semanas estudar Cabala tem me feito muito bem. E também, junto com isso, coisas que possam me ajudar a me equilibrar. Então, estudar respiração. E fiz recentemente um curso do Wim Hof, aquele lá do gelo e assim por diante. Quem não conhece o Wim Hof, sugiro conhecer, é muito interessante. Outro dia fiz lá no curso, fiquei quase 5 minutos dentro de uma piscina de gelo, controlando Conta um pouquinho mais, acho que essa experiência que pouca gente conhece é muito interessante. Quem não conhece o Wim Hof ele tem essa história da respiração, né? Do controle da respiração e do controle. A lógica do Wim Hof de todo o treinamento é algo muito legal, que é a história de você achar conforto no desconforto. Então, o pano de fundo do treinamento é esse. E ele faz isso através do exercício da respiração. E ele conta que a respiração é super subestimada no ser humano. A respiração tem um poder enorme e a gente não para pensar nisso. E quando a gente para pensar nisso e faz isso de uma forma controlada e com um método, você consegue controlar o seu corpo. Primeiro, tem benefícios enormes no seu corpo, e aí, assistindo lá o Wim Hof, vocês vão poder ver. E você também acha esse controle. Então, o exercício de respiração é muito legal. E no Wim Hof, ele treina você a fazer esses diversos exercícios. E depois, a prova de fogo é você entrar numa banheira de gelo e ver quanto tempo você aguenta lá dentro através do controle da respiração. É muito louco, porque quando você chega no curso, você fala, não vou fazer nunca isso. E depois, eu fiz com um discípulo do Wim Hof, na verdade, né? E aqui em São Paulo, e depois, quando você se vê fazendo isso através de um método, é muito, muito interessante. Então, que baita experiência. Que baita experiência. Acho legal, acho que essa história de achar conforto no desconforto é o mundo de hoje, né, Bazan? O mundo de hoje é isso. Nunca vai estar em todas as esferas da nossa vida tudo confortável. Então, sempre tem muito desconforto e a mudança propõe muito desconforto, seja na vida, né, do seu relacionamento pessoal, com seus amigos, com a sua esposa, com o seu marido, seja no seu mundo profissional, sempre vai ter algum desconforto. Então, a ideia é como você consegue encontrar conforto e entenda conforto como felicidade, alegria e assim por diante. Eu achei interessante, você falou da respiração, numa conversa que eu estava com o Murilo Gun, ele comentou algo que marcou, ele falou assim, a gente só lembra da respiração quando algo dá muito errado. Né? Você está ali na marginal, perdeu uma entrada, aí você, calma, respira. Até a hora que você tá pé da vida, você calma, respira. Você assim, cara, por que a gente não lembra de respirar antes de chegar nesses extremos? Exatamente. E aí com isso manter? E, Ivan, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa aqui que a gente está tendo. Olha, eu sou do esporte, né? Então acho que o seu parceiro Bernardinho deveria ser um convidado aqui. Sou um fã dele, um admirador do trabalho dele como líder e assim por diante. Então, logo mais vai estar aqui com a gente. Que legal. Legal de saber. Vou ouvir, vou ser o primeiro a ouvir. Acho que... Deixa eu pensar. Já falei uma figura do esporte, vou falar outras figuras. Deixa eu pensar quem eu acho que pode ter um bom lugar de potência para contar para nós. Depois você edita essa parte, sim, tá? Sim. Queria falar de algum executivo de empresa que tem feito alguma transformação legal. Acho que você poderia convidar o Guilherme Benchimol, da XP. Eu acho que o Guilherme tem feito um trabalho incrível, uma transformação no mercado financeiro brasileiro. Um cara jovem, né? Eu li a biografia dele outro dia, fiquei muito impressionado com tudo que ele fez e a quantidade de perrengue que ele passou na vida, né? Num mercado que dificilmente seria possível de disruptar, e acho que ele conseguiu fazer isso.
E também o Davi do Nubank. Acho que é outra empresa que teve agora um IPO milionário e está todo mundo muito impressionado com como eles conseguiram construir uma empresa desse tamanho e que tem ensinado para os bancos antigos como dá para fazer banco e mercado financeiro de um jeito tão novo, tão inovador e com esse tipo de valuation. Não, fantástico, ótimas indicações. Ivan, para a gente caminhar aqui agora para o final, uma pergunta que eu não deixo de fazer. O que é felicidade para você? Felicidade são momentos, eu acho. Felicidade são momentos. Felicidade, para mim, é entender o conceito de felicidade, que felicidade não é um estado permanente, é um estado momentâneo. Então, felicidade é ter momentos de alegria com a minha família, com os meus amigos, poder celebrar as minhas conquistas do jeito certo, lembrar nas minhas conquistas o quanto elas custaram para mim, porque muitas vezes você começa a chegar perto da conquista e às vezes você nem celebra do jeito que você achou que ia celebrar quando você estava lá distante dela. Então, acho que felicidade é ter, primeiro, a alegria de acordar todos os dias, com saúde. No mundo de hoje, valiosíssimo. Quantas vezes a gente não se deparou com pessoas próximas que passaram por problema e foram impactadas pela pandemia. Eu já tive Covid e saí super bem, então sou um felizardo também por conta disso. E mais do que tudo, ter a sabedoria de aproveitar os bons momentos da vida e saber que felicidade são momentos, não é um estado permanente. Muito bom. Ivan, e antes da gente encerrar, eu quero te deixar aqui um presente aqui pela sua participação no podcast, aqui um óculos da Salvatore Ferragamo, enviado aqui pelo nosso parceiro aqui, a Marchon. Muito obrigado. Nosso amigo Marcelo Kitsuda aí, ó, por favor, aí, ó, muito legal mesmo, Ivan. Agradecer aí tua participação aqui com a gente. Aqui, a audiência já vai ver ó, se ficou bom ou não ficou bom. Se funciona, se leva o jeito para modelo da Salvatore Ferragamo ou não. Olha só, hein? Olha só, ficou bom, hein? Olha lá. Obrigado. Ó, Salvatore Ferragamo. Ivan, muito obrigado mesmo pela tua participação aqui. Eu queria que você deixasse teu recado final aqui, como é que as pessoas te encontram. Repete de novo o podcast, como que as pessoas acompanham aí esse conteúdo aí, toda essa informação que você passou aqui pra gente. Obrigado pelo convite, Baza, mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho como executivo, que eu acompanho desde sempre. A gente foi brother já de trabalhar na mesma mesa, na mesa um do lado do outro, e era um tempo muito saudoso, muito legal. E por esse trabalho que você vem fazendo de algo que eu acredito muito, que é compartilhar. Né? Compartilhar conhecimento, compartilhar sabedoria, e isso só ajuda a nós mesmos e ajuda muitas pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, quem ouve o Lugar de Potência, que acompanha você nas redes sociais, se inspira e ajuda a lidar com os problemas. Sem dúvida nenhuma, isso gera uma energia positiva enorme para você, que é muito favorável para que você possa continuar desenvolvendo sua carreira com tanto brilhantismo. Para mim, meu nome é Ivan Martinho, no LinkedIn, eu estou lá como Ivan Martinho no LinkedIn, o podcast é o Patrocinei, então também está nas redes sociais, está lá no Spotify, em todos os players. E eu acho que tem uma frase que eu gosto muito de falar, e eu dou para os meus alunos, né, que é sobre inspiração. Né? Você não precisa ser grande para começar, mas você precisa começar para ser grande. Gosto muito dessa frase e me guia muito nos meus novos ideias, empreendimentos e inspirações em tudo que eu faço na minha vida. Ivan, muito obrigado mesmo, que entrega, tenho certeza que todo mundo aqui, folhas e folhas de anotações aqui, muitos insights e lições. Muito obrigado, valeu. Eu que agradeço, obrigado, parabéns mais uma vez.